22, aqui na cidade de Sorocaba. Nós estamos iniciando o nosso seminário de 2 dias. Queremos agradecer pela presença, né, de nossos irmãos. Então, estamos falando sobre as 3 grandes bênçãos. Então, veja bem, quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu 3 grandes bênçãos para Adão e Eva. Então, eu gosto de mencionar que essas 3 grandes bênçãos foram, na verdade, 3 responsabilidades. Porque quando nós brasileiros, quando nós pensamos em bênção, nós pensamos em algo pronto, né? Algo que vai estar pronto, não precisa fazer esforço nenhum. Então, o seu Sebastião vai receber uma grande bênção. Então, essa bênção, né, ele não vai pensar em fazer esforço nenhum. Sim, vai receber algo, né, vai ganhar na loto. Mas quando Deus criou Adão e Eva, né, e a intenção de Deus com o seu projeto era o reino dos céus na terra, então Deus criou todas as coisas, o mundo físico, o plano espiritual, mas Deus é invisível. Então, como que ele poderia dominar o mundo espiritual e o mundo físico? O mundo espiritual é visível, substancial, embora invisível. Mas Deus, ele não é espírito, Deus não é espírito substancial. Deus é uma energia, algo invisível. A Bíblia fala que nem no mundo espiritual nós podemos ver Deus. Então, Deus criou o plano espiritual, criou os anjos e criou o homem com físico e espírito. Com qual finalidade Deus criou o homem com físico e espírito? Então, Deus, seu ser invisível, ele não pode dominar as coisas visíveis. Ele não pode dominar o mundo espiritual substancial. Então, ele criou o homem com físico e espírito. Com qual finalidade? E na Bíblia fala que o homem é o templo de Deus. Então, quando Deus adentrasse no homem, no corpo espiritual e físico do homem, Deus passaria a dominar o mundo espiritual e o mundo físico substancialmente. Ele, através do homem, ele domina os 2 mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, Deus criou o homem com essa finalidade. Como que Deus ia experimentar o sabor das frutas? Como que Deus ia experimentar o sabor da água? Se ele não tem corpo. Então, ele criou o corpo do homem com os seus físicos, com os seus sentidos físicos, para que ele pudesse dominar o mundo físico, e com o seu espírito, para que pudesse dominar o mundo espiritual. Mas, aí Deus falou assim em Gênesis 1:27, façamos o homem nossa imagem e semelhança, né? E o homem é a imagem de Deus. E em Gênesis 1:28, Deus, né, deu as 3 grandes bênçãos: cresça, ou, né, frutificai, ou crescei, né, a primeira bênção, multiplicai-vos e dominai-vos. Então, essas 3 grandes bênçãos, ou seja, 3 grandes responsabilidades. Então, nós vamos ver o que é a primeira bênção. Vejamos bem que lá no início, lá na introdução, nós mostramos em João, lá em João 16, 25, em João, né, que Deus, ele enviou, né, as palavras deles em parábolas e símbolos. Né, mas ia chegar um momento que ele ia falar abertamente e não em parábolas e símbolos. Né, Jesus disse assim: eu tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas vai dizer aquilo que ele ouviu, ou seja, foi revelado, e vai anunciar o que há de vir. Porque ele vai vir com coisas novas, esse Espírito de verdade. Então, quando nós olhamos nas 3 grandes bênçãos, Gênesis 28, crescei ou frutificai, o que você vai pensar? O que é frutificai? Então, né, essa revelação da primeira bênção, esse crescer, esse frutificar que está aqui, Adão e Eva deveriam se aperfeiçoar individualmente. O que é o aperfeiçoamento individualmente? Nós sabemos que tudo que Deus criou, Deus não criou pronto, perfeito. Nenhum animal nasceu pronto, perfeito, em sua maturidade. Também Adão e Eva nasceram crianças, né, como qualquer outra criança, como qualquer outro bebê, e foi evoluindo fisicamente e espiritualmente. E Deus ia dar o domínio de todas as coisas para o homem. Mas o homem tinha uma responsabilidade, ou tem uma responsabilidade, que é aperfeiçoar a si mesmo. Então, o que é a perfeição individual? Então, Adão ele tinha que aperfeiçoar-se individualmente. Então, como está lá em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 está dizendo que nós somos o templo de Deus. O que é o templo de Deus? Então, eu sou a moradia de Deus, templo de Deus. Então, o templo de Deus. E em João 14,10, um só corpo com Deus.
Então Adão deveria se tornar esse templo de Deus, Adão e Eva. O que seria isso? Deus, na mente de Adão, a mente de Adão dominando o seu corpo, e esse indivíduo, Adão ou Eva, receberia o domínio direto de Deus, né? O templo de Deus, a imagem de Deus. Esse indivíduo que é constituído de mente e corpo, a mente domina o corpo, e a mente desse indivíduo, do Silvio, do São Sebastião, é dominada por Deus. Então, Adão e Eva estavam crescendo no Jardim do Éden, e antes de eles realizarem essa primeira responsabilidade, que é se tornar um templo de Deus, eles foram seduzidos pela serpente, pelo arcanjo Lúcifer, pelo anjo, Satanás, e caíram e não se tornaram o templo de Deus, a imagem de Deus. Então, esse homem, ele obtém divindade, deidade, assemelha-se ao coração e o amor e o caráter de Deus. Então, hoje, às vezes eu vou nas igrejas e eu pergunto, quem é o templo de Deus? E a pessoa levanta a mão. Então eu pergunto, o templo de Deus mente? O templo de Deus rouba? O templo de Deus fala mal dos outros? O templo de Deus cobiça a mulher do próximo? O templo de Deus tem vícios? Todos nós aqui temos pecado. Como que eu posso ser o templo de Deus com pecado? Então, o templo de Deus que a Bíblia fala, em 1 Coríntios 3,16, é este homem que realizou a primeira bênção, ou seja, um homem onde Deus domina sua mente e a mente domina o corpo. Esse é o templo de Deus. Então, quando eu, Silvio, quando o São Sebastião conseguir, se tornar o templo de Deus, onde Deus domina a mente dele, domina ele diretamente, aí ele pode dizer com todo orgulho, eu sou o templo de Deus. Vamos dar um exemplo, desse homem que sente e experimenta o coração de Deus, desse homem que conhece a vontade de Deus, vive de acordo com a vontade de Deus. Quem nós podemos apontar? Senhor Sebastião, você já encontrou algum homem assim? Que ele é o templo de Deus, que ele sente o coração de Deus e que ele vive de acordo 100% com a vontade de Deus? Então, nós podemos apontar Jesus. Quando Felipe perguntou para Jesus, mestre, me mostra Deus, ele disse o quê? Quem vê a mim vê o Pai. Não porque Jesus era o próprio Deus, mas porque Jesus, ele tinha se tornado, ele tinha realizado a primeira bênção. Ele era um homem que Deus dominava ele diretamente, a mente dele dominava o corpo dele. As pessoas vão na igreja e perguntam, por que nós pecamos? Porque a carne é fraca. Não, não é porque o corpo é fraco. Porque a mente que não possui Deus, essa mente se tornou fraca, e o corpo que representa Satanás, ele passou a dominar a mente. Por isso que a Bíblia fala, quando você inclina para a carne, é morte. Quando você inclina para o Espírito, inclinar para o Espírito é inclinar para a sua mente original, onde Deus habita. Então, quando eu inclino para a carne, é morte. Quando eu inclino para os desejos do corpo, é morte. Então, o corpo passou a dominar a mente. Mas o correto é a mente que habita Deus, que é a moradia de Deus, dominar o corpo. Então, esse homem, ele vive de acordo com a vontade de Deus. Sente o coração de Deus. Ele é um ser, ele é um templo de Deus. Ele realizou a primeira bênção, o crescer, o frutificar, a primeira bênção que Adão e Eva deveriam realizar. Então, aqui nós realizamos o fundamento, como nós falamos, de 4 posições. Fundamento de 4 posições no nível de indivíduo, ou seja, Deus, mente, corpo e o indivíduo. Esse indivíduo, ele passa a ser um objeto substancial de Deus. Como Jesus foi, um objeto substancial de Deus. Eu acredito que outros homens também, já possam ter alcançado esse nível, em busca de se tornar um com Deus, o templo de Deus. Então, Jesus, ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque ele era o templo de Deus, a imagem de Deus. Mas isso, meus irmãos, não ficou peculiar, único para Jesus. Você, senhora, eu, todos nós, a nossa finalidade é se tornar o templo de Deus, a imagem de Deus, o corpo de Deus. Nós nascemos para ser dominados diretamente por Deus. Como a Bíblia diz, não nascemos para servir a 2 senhores, mas apenas um. Então, essa finalidade, pode observar que isso, essa bênção que Deus deu, ele deu antes do pecado. Antes de Adão e Eva caírem, Deus deu essas 3 grandes bênçãos. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e dominai a terra. Gênesis 1:28. O que é isso? Vamos esmiuçar isso, vamos interpretar isso que está escrito lá em Gênesis 28. Então, a primeira bênção é que Adão e Eva deveriam se tornar o templo de Deus, a imagem de Deus. Esse homem, ele sente tudo que Deus sente e vive a vontade de Deus e é dominado diretamente por Deus
como Jesus foi. Mas isso, volto a dizer, não é apenas para Jesus. Todos nós temos que alcançar isso. Se o seu Sebastião vive nessa terra, se eu vivo aqui na terra e não alcancei o templo de Deus, a imagem de Deus, eu não cumpri com a minha finalidade. Tudo, essa caneta, o computador, tudo tem sua finalidade. E tudo tem cumprido sua finalidade. Os animais cumprem a finalidade deles, os rios cumprem a finalidade deles, o ar cumpre a finalidade dele, tudo na criação tem completado a sua finalidade. Somente o homem que morre sem se tornar um templo de Deus, sem ter o domínio direto de Deus, que não tem completado a sua finalidade como ser humano. E servir apenas Deus, servir apenas viver uma vida de amor verdadeiro. Então, o homem, para ele se tornar, ele nasceu para se tornar um ser substancial de Deus, corpo de Deus, objeto de amor de Deus, certo? Então, esse é o frutificar, ou seja, a bênção, perfeição individual. Então, isso era a responsabilidade da mulher. Deus, ele criou todas as coisas, perfeito, na sua perfeição, mas essa parte, para nós sermos perfeito como Deus é perfeito. Por isso Jesus disse em Mateus 5,48, seja vós perfeito como Deus é perfeito. Então, dizer que isso é impossível, nós nascemos para isso. E a Bíblia fala, conhece a verdade e ela vos libertará. Liberta do quê? Da ignorância. Na ignorância não existe perfeição. Como Jesus disse há 2 mil anos atrás, vocês pecam por falta de entendimento. Então, na ignorância não existe perfeição. Conheça a verdade e ela liberta da ignorância, liberta do pecado. Então eu vou traçar um caminho para um com Deus, o tempo de Deus, porque aqui é a finalidade. Assim como objeto de alegria de Deus, do seu amor. Viver centrado no seu amor. Adão, realizando a primeira bênção, se tornando o tempo de Deus, vamos trazer para nós. O senhor Sebastião Silvio, realizando a primeira bênção, aí esse ser, esse homem, ele ia para a segunda bênção. Agora, vamos supor, com 21 anos de idade, que é uma idade que nós consideramos adulta, com 21 anos de idade, Adão e Eva, o senhor Sebastião e a Eva dele, a esposa dele, aquela mulher que Deus vai escolher. Então, agora já é a segunda bênção. O que é a segunda bênção? Multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Então, multiplicar o quê? Filhos. Agora imagine o Adão perfeito, o Adão onde Deus mora dentro do corpo dele, Eva, que Deus mora dentro do corpo, todos os 5 sentidos físicos e espirituais de Eva caminham para realizar a vontade de Deus. Individualmente eles cumprem sua finalidade. Agora eles, como marido e esposa, antes na posição de irmãos, Adão e Eva estavam crescendo na posição de irmãos. Agora Deus ia pegar os dois, ia trazer os dois, e agora vocês vão para o matrimônio, porque vocês têm que multiplicar-vos. Agora vocês vão multiplicar. Agora Adão aperfeiçoado, Eva aperfeiçoada, ou seja, o templo de Deus, a imagem de Deus, seus sentidos espirituais e físicos, caminham tudo para realizar a vontade de Deus, centralizado no amor verdadeiro de Deus. Agora eles vão gerar filhos. Um momento único, um momento que Deus esperava de Adão e Eva, multiplicai-vos. Então, eles iam gerar filhos. Por eles serem o templo de Deus, esses filhos não seriam filhos do pecado. Não existiria maldade, egoísmo. Então, qual que é o Caim e Abel? Caim e Abel. Isso é uma prova que a primeira família, Adão e a Eva, o fruto deles, foram um fruto mau. Por isso que a Bíblia fala, árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, aquela árvore, aquele fruto podia gerar filhos do bem ou do mal. Isso nós podemos ver lá na queda. Então, essa árvore, então, a árvore podia gerar filhos do bem ou do mal. Se eles tivessem centralizado em Deus, se eles tivessem tornado perfeito a imagem do templo de Deus, eles teriam gerado Caim e Abel sem maldade, sem egoísmo, sem o sentimento de assassinato, sem o sentimento de ódio, em todos os sentimentos que nós temos que você tem em sua essência. Então, eles, em seu matrimônio, Adão e Eva, como templo de Deus, ia gerar filhos. Ia sair uma sociedade, um mundo centralizado no amor de Deus. Então, Adão ia gerar filhos sem pecado, sem maldade, sem egoísmo. A sociedade, a nação e o mundo centrado em Deus, no amor de Deus. Esse era o plano original de Deus. E esse é o plano original de Deus. Por isso está em Isaías 46:11. Assim eu disse, assim eu farei. Então Deus vai realizar esse reino do céu e da terra, tão desejado por Ele e por aqueles que compreendem a sua vontade. Então essa vontade de Deus, ela está latente dentro do coração dele e deve estar latente dentro do seu coração, em nossos corações, de realizar um mundo de paz, um mundo de amor verdadeiro, um mundo que nós podemos, como uma família sobre Deus, a família, amar todas as pessoas. Ele diz, ame o próximo como a ti mesmo.
e ame a Deus sobre todas as coisas. Então, esse mundo centrado em Deus, esse seria o multiplicar-vos, multiplicar filhos, família. Então, realizando o tratamento de 4 posições em nível de família. Deus já do indivíduo é uma Eva. Eva